pede que iniciar pelos visitantes, né? E pelas nossas damas, né? A professora Patrícia, que vem aqui agradecer essa nossa banca, né? Onde nós vamos aprender muito nessa tarde, na tarde chuvosa de Porto Alegre, para que ela pudesse comentar, né? Em 15 minutos, e o nosso aluno também teria esse tempo para fazer a sua resposta, tá bom? A gente aqui, como pela cidade que o Zamachou tem, a gente permite até que haja um diálogo, se quiser ser feitas indagações e ser respondidas logo, ou se seria mais interessante. Seria mais interessante, até para que a gente tivesse esse aprendizado. Produtivo, Tá bom. Professora, por favor, fique à vontade. Eu agradeço muitíssimo o convite, para participar aqui nessa tarde, examinando essa dissertação do mestrado, e ao colegiado do programa por ter acatado a indicação. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu trabalho com essa planta, a razão de eu estar aqui, porque eu sou bióloga, bioquímica, e eu trabalho com a moringa já há bastante tempo. Eu trabalho com vários tecidos dessa planta, com proteínas que são bioativas. Então, realmente, neste caso, como trabalhou-se com o extrato etanólico, as proteínas elas foram meio que danificadas nas suas propriedades biológicas, não foram tão valorizadas, né? Então, isso é uma questão interessante, porque eu acho que a diminuição no LDL é um parâmetro muito importante que deve ser considerado, apesar de não ter tido uma diferença estatística na sua investigação em relação ao tamanho da parede. Não é? Mas eu acho que é isso que eu vou sugerir depois, a preparação de outros tipos de extratos, para tentar ver se conseguem ainda buscar e achar alguma coisa interessante nesse material, nas folhas. Não é? Então, eu pensei que eu tinha 30 minutos, e eu tinha feito várias questões, mas eu já reduzi. Depois eu deixo, não é, aqui com o Jânio, que aí ele faz as coisas outras que tem aqui, e a gente vai realmente para o que é interessante e que eu acho que vai contribuir. Na sua apresentação, dados que faltavam do tipo do extrato que você tinha feito, que era realmente importante para a avaliação da resposta que você teria, você falou. O tipo do álcool que usou, a concentração do álcool, se a folha era fresca ou era seca, porque tudo isso interfere no princípio ativo que você está extraindo. Mas isso que você colocou na apresentação, eu acho que precisa estar aqui nesse documento, não é? Então, a pergunta aqui é porque, primeiro, no seu resumo já, direto lá para o artigo em português, né? Cada ter uns 15 minutos eu deixei a parte toda da introdução. Por que você utilizou, por exemplo, 5 semanas? Por que utilizou fêmeas dos coelhos? Por que não os machos? Que inclusive era um critério de exclusão, não é? E por que utilizou o extrato na concentração de 12 miligramas por quilo? 200. Ou 200, desculpa. Bom, então, a primeira pergunta, no caso, porque utilizou-se fêmeas e não machos, por uma questão que, no nosso biotério, elas ficavam juntas, por questão de espaço. E se colocasse machos, eles iam entrar em conflito, né, e determinar realmente indo a óbito. Em relação à questão da dosagem, ela foi baseada em um trabalho em que havia o teste de 200, 400, 600, 800 e 1600. Então nós escolhemos começar pela dosagem menor. Tá. Qual foi a outra, por favor? Não, a outra é porque 5 semanas. Sim, 5 semanas, porque todo aquele, sabes que a hiperplasia intimal, todo o processo dela ocorre em torno de um mês. Então 5 semanas, porque aí pegaria todo o período que a hiperplasia intimal poderia instalar e progredir. Tá certo. Então, eu acho que talvez aqui, se depois for possível, tentar ver no grupo macho. Porque eu não sei como é, no caso, a questão dos hormônios e como isso está interferindo aqui. Então, talvez depois, se você for prosseguir, seja interessante avaliar essa variável, né?
Essa aterosclerose experimental, esse método, ele já é na parte da metodologia, ele já é comumente usado para fazer aterosclerose em coelho? Já está publicada essa dieta? A tese está em fase de publicação, mas foi apresentada e mostrou uma diferença estatística comparando com a dieta, vamos dizer assim, a dieta já pré-fabricada. Eu sei. E assim, foi uma dissertação de uma importância muito grande, porque nós procuramos saber o quanto seria, porque até pensamos em fazer um outro grupo, né, com essa dieta, e era uma dieta de um custo elevado. Então, assim, eu acho que a grande importância do trabalho do professor Santos foi que ele baixou bem a questão do custo para você induzir a aterosclerose e seus experimental. padrões todos mostram que realmente ela funciona. Né? Isso. Então você colocou para fazer essa dieta 20 ml de gema, não foi? Isso. Por dia, por 90 dias. E eles continuaram gostando mesmo, 90 dias depois, os bichinhos? Não, ele era feito por lavagem, né? Não tinha como, né? Eles tinham que Exato. gostar de qualquer forma. Eu estou brincando com você. Aqui é aquela história que eu pedi aqui para você adicionar as características do seu extrato. Porque quando você está avaliando um produto natural para o tipo de abordagem que você está fazendo, você tem que esclarecer bem qual a sua preparação. Porque cada mudança de concentração do álcool, tipo do álcool, quanto tempo faz, isso muda toda a padronização do extrato, do princípio ativo que você está puxando. Então isso realmente é muito interessante colocar. Vocês observavam diariamente os animais? Eles estavam tranquilos, não tiveram sono? Não, assim. Não ficaram irritados? A gente não notou nenhuma diferença de comportamento. De padrão, não. Isso talvez no trabalho. Os que já eram irritadinhos e mais bravos, a gente já sabia já. Agressivos, continuaram. Continuaram. E o restante que era mais tranquilo também continuou, não teve nenhum. É interessante para a publicação do trabalho inserir esse dado de observação diária comportamental, porque isso também com preparados de plantas que tem vários compostos que podem ser agressivos ao sistema nervoso central, é importante também colocar, é um dado importante da pesquisa, né? Adicionar isso aqui. Os referidos vão perguntar, porque é um produto natural. Aqui, deixa eu ver o que aqui ainda tem mais um pouquinho. Aqui na sua discussão, você fala, eu não entendo bem essa questão da importância da proporcionalidade da pressão de ruptura, porque isso não é a minha área, né? Mas eu achei interessante que você usou uma diferente do estudo do Taylor. Né, que o Taylor, aqui, segundo sua discussão, usou 1.2 para 1. E você utilizou 2,5 a 3, ou seja, o dobro, mais do que o dobro, essa proporcionalidade. Teve alguma razão específica para você alterar essa pressão de ruptura? Era ou eu não estou entendendo? O raio. Eu acho que é a proporção do diâmetro do vaso. Em que, assim, isso aí era justamente para poder você ter a certeza de que iria haver o estiramento necessário da lâmina elástica interna. Tá. E aí está dizendo que é diferente a obedecer outra proporção, né? Aí eu queria saber se tinha... Então, aqui já na sua conclusão, eu achei interessante, muito interessante, achei promissor a questão do LDL. A diminuição do LDL foi um dado que me surpreendeu e eu acho que é uma coisa que tem que ir mais um pouco, apesar de não ter tido o resultado que vocês gostariam que tivesse tido, né, na sua pergunta, mas avaliar outro solvente para eluir esse precipitativo extrair. E aqui eu até coloquei avaliar a água como extrator ou a salina, o NaCl 015, né? Porque pode ser que o princípio ativo seja uma proteína.
seja uma das minhas proteínas. Não é? Eu trabalho com as proteínas das flores, das sementes e agora estamos nas folhas. Não é? Então, a proteína das sementes ela já está bem adiantada, porque a gente começou o estudo com ela devido ao uso das sementes para purificar a água. Não é? O tratamento nos países subdesenvolvidos que não têm água potável, eles usam porque as proteínas elas são coagulantes. E elas têm um papel similar ao sulfato de alumínio. E daí nós já andamos bem, já determinamos que elas não são mutagênicas, não são genotóxicas, não é? Elas não têm um efeito nocivo no sistema nervoso central, não afeta a acetilcolinesterase, e daí vai. Tá? Então eu acho interessante também tentar a água, porque nesse extrato, como é com álcool, está vindo muito outros compostos, inclusive os compostos fenólicos, ele é verdinho. Isso, verde escuro. É, verde escuro. Então esses compostos podem estar interferindo no princípio ativo de agir, de fazer com que ele esteja agindo. Então eu acho interessante avaliar outras soluções para a extração do princípio ativo. Não é? E caso esse estudo vá continuar, e se vocês quiserem algumas proteínas ou frações de proteínas pré-purificadas, vocês falam comigo para avaliar. E seria extremamente interessante a gente colaborar e fazer esse estudo. Nós fornecemos as preparações purificadas e vocês veem se isso realmente funciona com as competências de vocês. Eu gostaria muitíssimo, agradeço muitíssimo e parabéns pela dissertação. Jane, mais algum comentário? Só agradecer desde já o prestígio, né, de Patrícia. Assim que Peter perguntou sobre a questão da banca, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Por quê? Porque justamente já trabalhava com moringa, né? E por que a moringa, né? Essa pergunta, quando eu coloquei lá a moringa lá em Maceió, né, que aí denominou-se o grupo da moringa, né, denominou-se carinhosamente o grupo da moringa. Manuel Ricardo, que está aqui, ainda tem Misael, que tem um trabalho em andamento, tem Xavier e Paulo. Então ficou denominado o grupo da moringa. Então o grupo da moringa nasceu porque minha esposa trabalhou com Patrícia, né, e defendeu o mestrado justamente avaliando a genotoxicidade, né, da moringa. E aí eu coloquei moringa no PubMed. Exatamente aquilo aquele gráfico, eu insisti tanto naquele gráfico por conta disso. Porque quando eu coloquei moringa na PubMed, pensei a olhar, realmente existiam vários trabalhos que falavam da sua ação e do seu valor medicinal. E aí, como tinha a ver com a questão da agenda vascular, né, processo anti-inflamatório, como a gente mostrou, antitumoral e perfil lipidêmico, né, a gente imaginou, uma vez que há um grande apelo científico na busca de algum tipo de substância que possa inibir essa hiperplasia intimal, a gente idealizou, formou a ideia brilhante, né, e desenvolveu essa ideia brilhante para que possamos ter melhores respostas em relação à ação da moringa na hiperplasia intimal e bem como dos outros, perfil lipídico, triglicérido, colesterol e tudo mais. Dizer, professora Patrícia, que a gente já aceita a proposta de já sei. Ótimo. Tá? As proteínas nós temos as frações enriquecidas e as preparações já purificadas, homogêneas. Quando ele mostrou aquela moringa lá, porque eu sou do sertão, né? E aí eu me lembrei que na fazenda do meu avô lá no sertão de Matagalpa tinha moringa. Tinha? Não tem mais? Meu avô faleceu e venderam tudo, né? E aí eu tô comprando tão caro esse mesmo. Com certeza em Matagalpa, quando eu for lá, eu vou perguntar, porque eu me lembrei pela foto que ele colocou, né? Aquela foto linda, né? Porque ele já fez essa apresentação para ele lá no curso 10 vezes. E aí isso vem sendo trabalhado. E aí a primeira vez que ele botou essa foto linda, eu me lembrei o que era moringa, né? Que a gente não ligava toda hora. Eu tinha um aluno, ele já está terminando o doutorado com as flores, e uma outra de mestrado que já está fazendo queijo, porque ela tinha uma coagulase. A gente está trabalhando com inibidores de tripsina. As sementes,
ela com a Aedes aegypti, ela, apesar dela não matar, não ter nenhuma citotoxicidade para células humanas, mas para as larvas de Aedes ela é terrível. Então ela mata a larva, agora essa proteína ela está atraindo a fêmea para oviposição, os ovos são colocados e não eclodem. Então nós acabamos de publicar agora na PLOS One esse trabalho e está sendo muito citado. Melhor do que água de coco para preservar o sêmen do professor Nunes lá do Ceará. Então, né? Então você vê como essas informações entre áreas é muito importante. Né? Fico muito feliz com o aumento das publicações com a Moringa. E a gente teve a grande, isso eu posso revelar, porque no último módulo que a gente teve a semana passada, o Misael por Deus, né? Porque no curso da gente tem Jesus, Deus e tem Jeová agora. Nós somos um curso religioso ao extremo, né? Então tem todas as personagens lá. E o Misael por Deus nos trouxe porque ele duplicou a dosagem da moringa, né? 400 mg, e aí deu resultado na inibição da proliferação intimal, quando ele duplicou a dose da droga. É um aluno que também está preparando para começar. O professor Marcelo já também hoje é professor do nosso colaborador do nosso curso lá, da UESC, que tem ajudado demais a gente lá na nossa pós-graduação, e vem fazer a sua análise para que a gente possa